O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Versículo número 2: antes tenha a sua satisfação na lei do Senhor, e nela e na sua lei medite de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto às correntes das águas, que dá seu fruto na sua estação própria, e cujas folhas não caem, tudo o que fizer prosperar. Amém? Você irmão pode se sentar em nome do Senhor Jesus Cristo, curva a sua cabeça, vou fazer um minutinho de oração. Soberano Deus, Pai eterno, Senhor Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eis-me aqui, Senhor Deus, Pai, para fazer a sua vontade, Senhor, dando direcionamento, Senhor Deus, Pai, através do seu Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a vida da sua igreja. Ó Senhor da glória, Pai, eu te peço, Senhor Deus, Pai, me ajude, Senhor, porque a palavra é sua, Senhor meu Pai, o discernimento e a sabedoria do Senhor. Ó Senhor da glória, Pai, abre o meu entendimento, Senhor, que possa a sua igreja entender a sua mensagem, não vindo de mim, Senhor Deus, Pai, mas sim a revelação que a sua própria palavra nos revela. É que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os digam amém. Todos os digam amém. Amém. Prometo que você rápido, mas você objetivo nessa mensagem. Nós entendemos que o Salmo, o livro de Salmo é um livro de canto, de louvores e adoração. Entendemos que esse livro é composto de 150 capítulos, e alguns escreveram ele, como o próprio Davi, que escreveu o Salmo aqui, é do livro de Davi. O compositor que fez foi Davi. Nós temos o Salmo de Davi, Salmo de Salomão, até o próprio Moisés escreveu o Salmo, Asaf, Datã e o filho de Corá. Nessa mensagem eu quero trazer para vocês, à luz da Bíblia, algo muito interessante para nós aprender essa noite. O salmista, ao escrever esse versículo de número 1, ele nos faz uma grande orientação. Ele pede algo para nós. Bem-aventurado é o homem, e bem-aventurança, nós entendemos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que é feliz é o homem. Algumas traduções falam que feliz é o homem. Que não. Esse não proibitivo é um indutor neurótico do sim, mas esse não ele está dando uma repreensão e uma direção. Esse não ele nos ensina que não é para a gente fazer. Ele ensina dois caminhos aqui. Eu quero confessar para vocês que diante de todos vocês, que durante muito tempo, durante acredito 6 anos, eu venho ministrando, eu quero verdade sobre vocês. Não sou conhecedor de nada, eu sou conduzido pelo Espírito Santo, a qual ele conduz a minha vida. E ao entender esse salmo, eu quero confessar para vocês que ao longo da minha vida eu tenho testemunho vivo, a qual aconteceu mudança. Quando eu olho o estado da minha vida, eu olho para esse versículo e entendo que existia eu na roda dos esclarecedores, existia eu no caminho dos ímpios. Existia eu retendo ao caminho e pegando conceitos ímpios. Mas o que significa ímpio? Ímpio é uma pessoa que não tem piedade. Ímpio, aquelas pessoas que diante do Senhor é uma pessoa rebelde, que não segue os princípios, os valores a qual a palavra de Deus nos ensina. Estando eu olhando para esse versículo, eu me encontrava nesse quadro. Mas agora o Senhor, diante da sua misericórdia, teve compaixão da minha vida. Talvez eu olhe e posso dizer para vocês
que eu não sou tanto merecedor disso. Mas o Senhor me escolheu e escolheu cada um que se encontra aqui para uma novidade de vida. Mesmo que vocês não acreditem, mas o Senhor chamou cada um aqui para um propósito divino, que é o propósito dele sobre a vida de cada um. Então nós entendemos que no decorrer do tempo, eu tenho um testemunho na qual me acompanha, que no processo da vida houve uma grande transformação na minha vida. Mas as palavras não são minhas, as palavras foram todas deles, a qual falaram que houve uma transformação na minha vida. Mas antes disso, a observação continua, que o salmista, ao sentar e declarar tudo isso, ele fala que feliz é o homem, segundo os conceitos dos ímpios. Nós temos que entender que agora, o nosso Deus, através do Espírito Santo, está fazendo uma repreensão para que todos nós possamos andar no caminho de retidão. Ele começa a dizer o que nós não podemos fazer. Andar é um verbo, o verbo andar. E esse verbo andar, nós entendemos, se encontra no presente. E nós andamos e caminhamos. Que caminho é esse? No caminho da injustiça, no caminho cego, no caminho a qual nós não conseguimos entender, enxergar a palavra verdadeira de Deus. Mas essa orientação, tenho a dizer para vocês, que não é uma orientação, muitas vezes, para os simples, porque ele está falando sobre os simples. Ele está falando para pessoas a qual já têm conhecimento da palavra. Então ele nos ensina verdadeiramente que feliz é o homem. Que homem é esse? Que não anda segundo o exemplo desse outro homem, desse novo grupo, dessa nova pessoa. É nesse momento que eu quero fazer uma prova para dizer que, se nós seguir essa orientação desse não permitido, agora que a palavra nos ensina, tem algo extraordinário que vai acontecer na nossa vida. A nossa vida vai ser comparada àqueles que andam verdadeiramente na justiça. Talvez as pessoas vão te olhar, e se você se reter nesse caminho, eles vão querer te julgar. Mas quem vai te julgar é a mesma marca, é a mesma pessoa a qual se considera comigo, não errada, mas sim aquele que se considera muitas das vezes que não tem entendimento como cristão. E você vai ser repreendido sobre a sua posição e sobre o seu desejo de escolha. Então, a palavra fala que agora ele dá uns conselhos. Que conselho é esse? Para nós não fazer. Primeiro ele dá um alerta para a gente não fazer. Por quê? Porque quando nós fazemos, nós vamos ser o quê? Observados. Nós vamos ser o quê? Julgados. Nós vamos ser o quê? Condenados. Por quê? Por a nossa prática. Por o caminho que nós vamos seguir e a decisão tomada. Quem está entendendo aqui essa noite? Glória a Deus, aleluia. Isso aqui é muito valioso. Isso aqui, quando nós entendemos que houve uma grande transformação na gente, e o Espírito Santo trabalha de formas diferentes a qual o pensamento humano consegue entender. O Espírito Santo começa a trabalhar de forma silenciosa. E todos aqueles que tiveram encontro com Jesus têm que ter uma transformação. E se não tiver uma transformação, não está bebendo da água verdadeira. Mas que tipo de transformação é essa? O Espírito Santo vai conduzir cada um no seu destino final. Se realmente nós se entregar verdadeiramente, vai ter algo diferente a qual começa a trabalhar dentro da gente. Porque do lado de fora vai ter pessoas enxergando e observando cada passo que você dá. E diante dessa palavra, como eu digo, há um testemunho a qual aquele que eu não consigo contar, mas sim aquilo que vocês conseguem ver.
Todos nós, diante do processo regenerador da palavra e do processo de resgatação do nosso resgatador, existe sim uma mudança dentro de nós. Basta nós aceitar para ser orientado. Então isso aqui é um princípio muito valioso. A Paulo está nos ensinando o que é para a gente não fazer. E andar é nós caminhar. E andar é nós caminhar. Como nós caminhamos? Nós caminhamos muitas vezes pela nossa própria vontade. E fazemos escolhas na qual a nossa própria emoção nos leva a escolher. Mas agora ele fala que nesse caminhar não é para nós se reter. Reter é parar. Parar onde? Próximo àquela roda. Agora ele nos repreende para a gente não sentar. E sentar é estacionar, parar, se acomodar. Porque diante dessa roda, diante desse povo, diante dessas pessoas, desse grupo, existe algo que eles estão escarnecendo. Existe algo que eles não estão compreendendo das coisas divinas. E começa a falar de quem? E começa a aconselhar de quem? E começa a maltratar de quem? E o Senhor começa a nos ensinar. Quando nós olhamos para a nossa vida, ao passado, nós entendemos tudo isso, que nós fazíamos parte desse tipo de pessoa, a qual não compreendia o poder de Deus, a qual não entendia a jornada de vida a qual o Senhor está nos oferecendo, a qual nós não entendíamos a jornada da santificação. E santificação não é você santo, mas você renunciar aquilo que está para você fazer. Que para você pecar diante de Deus. O que é pecado? São escolhas erradas que nós fazemos, que entristecem o coração de Deus, que faz a separação do homem e Deus. Isso é pecado. E pecado nós entendemos que até nós pensar nós estamos pecando. Mas nós observamos diante de certa situação, nós entendemos, imaginar humano que pecado é só quando vem à tona, quando tem um escândalo, quando nossos olhos veem. Assim como Tomé tocou no pré-jurado de Jesus, ele teve que ver para poder crer. E muitas das vezes nós entendemos que pecado é isso. É precisamos ver o escândalo para poder acusar. Mas o pecado está muito além disso. E um dos maiores pecados que a Bíblia nos ensina é a inveja. É o pecado de Lúcifer. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, diante dessa situação, nós vamos entender. Quando nós sentamos, estacionamos, se acomodamos diante desse grupo de pessoas, nós começamos a escarnecer. Nós começamos a pecar, nós começamos a absorver as coisas que não é para a gente absorver. Mas é interessante que o salmista ele nos ensina que não é para a gente fazer. Mas no versículo de número 12 ele nos ensina. O que ele nos ensina? Ele nos ensina aquilo que é para a gente fazer. Glória a Deus, aleluia. Será que nós estamos dispostos a fazer o que está escrito? O apóstolo Paulo, ele confirma isso aqui. O que é para me fazer, isso eu faço. Mas aquilo que não é para me fazer, isso eu já fiz. Isso eu já fiz. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele ensina a gente a percorrer o caminho mais verdadeiro, o caminho mais sério. Não que nós vamos acertar tudo, mas nós vamos diminuir a nossa margem de erro. Essa margem de erro que nos induz, nos leva, muitas das vezes, é a santificação. Porque é nós se separar, é nós renunciar. E santificação é nós separar daquilo. Aleluia. Se separar de muitas coisas. Mas o salmista nos afirma aqui, nessa noite, que o que nós devemos fazer. E quando nós olhamos o que nós devemos fazer,
nós olhamos grande dificuldade, barreira, porque isso vem contra a nossa visão, vem contra o nosso eu, vem contra a nossa vontade. Então ele nos ensina agora: antes tenha a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite. Glória a Deus, aleluia. Ele nos ensinou o que nós não devemos fazer para ser bem-aventurado, para ser feliz, para ser próspero. Ele nos ensina que nós não devemos almejar, não desejar aquilo que o simples tem conquistado. Asaf, no seu Salmo de número 38, ele fala que os seus pés quase escorreram ao ver o simples prosperar. Então ele se questionou em si mesmo, disse assim: eu estou aqui trabalhando, me retendo, me privando, adorando o Senhor, apresentando sacrifício, me santificando todos os dias, fazendo a obra do Senhor. E o que eu tenho de recompensa? O que eu estou recebendo? E eu olho para a janela e olho o ímpio prosperando e eu passando necessidade. Então o coração de Asaf, ao olhar para essa janela, ele entristeceu, quis fazer um grau comparativo, aquilo que os homens e os ímpios estavam conquistando. Mas o Senhor veio tão forte para ele e falou que aquilo não passava de pó, não passava de fogo de palha, porque ia acender, mas ao mesmo tempo ia apagar. Mas o que o Senhor estava prometendo para Asaf era uma vida eterna, era uma felicidade permanente. E o Senhor fala essa noite para nós: não fazer um grau comparativo com as coisas do mundo, mas sim receber a palavra e a orientação de Deus para uma vida eterna, para uma felicidade permanente, para uma felicidade eterna, para nós ter um gozo eterno com Ele. Porque tudo aqui é passageiro, tudo o que nós tocamos se tem um determinado tempo, mas as coisas de Deus é uma coisa eterna. Então, quando nós entendemos isso, esses principais princípios, a qual nós temos que entender, que nós temos que renunciar, que nós temos que seguir, nós vamos entender que o Senhor tem um cuidado especial para a gente. Ele tem um cuidado especial para todos nós. E me diz Deus, aleluia. Então ele nos ensina o que nós não devemos fazer, a se aconselhar, para que todos nós venham a ter um coração reto, um coração próspero, um coração assertivo, humilde. Porque quando nós se aconselhamos com pessoas que não têm experiência com Deus, nós sabemos o resultado a qual o conselho que ela nos dá. Nós entendemos a vida dela, que a vida dela não tem uma dignidade e respeito sobre a direção espiritual. Então, cada momento que nós entendemos isso, é o ponto de partida que Deus nos ensina. Cada momento que nós entendemos isso, é menos erro que nós cometemos. E cada momento que nós entendemos isso, a nossa vida, às vezes, para o mundo não tem sentido, não está progredindo, não tem resultado. Mas para Deus, isso sim, o que é a boa escolha que nós fazemos. Então ele nos ensina nesse ponto o que nós não devemos fazer. Porque as pessoas estão aí olhando a gente, estão observando. Mas quando você obedece a lei a qual é para você seguir,
os mandamentos, os princípios, os valores que é para você colocar como regra de prática na sua vida, na minha vida, as pessoas também vão observar. E quando as pessoas vão observar, o questionamento e o julgamento dele vão ser diferentes. A visão dele e a leitura vai ser diferente. Mas por quê? Porque quando ele olhar para cada rosto de vocês, diante do comportamento e do exemplo que você dá, eles vão dizer para vocês que você é uma pessoa diferente. Glória a Deus, aleluia. Diferente. Eles vão olhar para vocês e vão analisar. E vão entender que tem algo diferente de você. Mas por que você está diferente? Porque quando você bebeu a água do Espírito Santo, a água da vida, para uma grande transformação agora, que está começando a germinar, começando a dar fruto. E quando começa a dar fruto, o fruto não é você que mesmo que absorve isso, mas sim as pessoas que estão do lado de fora. Porque quando o próprio Deus cria a natureza, tudo que ele faz benefício de outras pessoas. O mar, ele próprio não se beneficia dele mesmo. As árvores não se beneficiam dele próprio. O vento não se beneficia dele próprio. Mas sim, eles estão lá para beneficiar outras pessoas. E quando o Espírito de Deus vem sobre a vida de cada um aqui, vocês vão ver que as pessoas vão ser beneficiadas por esse amor, beneficiadas por essa direção, beneficiadas por toda essa conduta que o Espírito Santo está te ensinando. E vão entender que você está diferente, vão entender que você é uma pessoa diferente. Mas por quê? Porque através do fruto que você está colocando. É tão feito que quando nós olhamos, e muitas das vezes nós somos olhos críticos, e nós criticamos mesmo. Nós pegamos e criticamos mesmo. E quando nós entramos nesses princípios, quando nós entramos na palavra de Deus, nós temos que entender que ela que faz o efeito em nossa vida. Ela que tem o efeito da transformação. Nós entendemos que agora, que esse fruto não é o seu fruto, mas sim o fruto do Espírito Santo através de você. O Senhor sempre opera através das pessoas, mas nós temos que estar disponível para essa operação acontecer. Glória a Deus, aleluia. E quando nós bebemos dessa água, e quando nós começamos a meditar, quando nós tivermos a satisfação nessa lei, nesses princípios, nós vamos entender que nós vamos se alimentando de um alimento sólido, um alimento espiritual, um alimento que vai nos fortalecer para a vida eterna. Quando nós começamos a meditar, entender que esses princípios são muito mais valorosos do que as nossas próprias emoções, nós vamos começar a transbordar algo que ninguém consegue ainda entender. Nós vamos começar a dar um fruto. E minha esposa, ao conversar com ela alguns dias, eu comecei a falar que hoje, no começo, eu era uma pessoa tão ignorante, porque eu estudava a Bíblia para me querer pregar. E no passado tempo, a estudar a Bíblia, eu entendi que a Bíblia é para mim estudar ela, para me ter a mudança em mim mesmo. Nós recebemos essa mensagem, a lei de Deus. Hoje eu entendo muito fiel que
para nós estudar isso, estudar, meditar na lei de Deus, é para nós ter a transformação de corações. Não é para a gente pregar, mas sim para ter uma transformação de conduta de vida. E foi nesse tanto que eu entendi que ela começou a transformar a minha vida, quando eu comecei a colocar ela como regra e conduta na minha vida. As pessoas começaram a me observar de forma diferente. Mas não é o que eu estou falando. São as pessoas ao meu redor que eu me observo 24 horas, com uma nuvem de testemunho. Entende que houve uma transformação. Porque quando eu pego a palavra de Deus para me estudar, para me pregar, somente para me dar sermão na vida de outras pessoas, que efeito tem em mim? Qual foi a transformação que houve em mim? Nenhuma. Nenhuma. Mas a partir do momento que você entender que isso aqui não é para os outros, mas sim para você, as pessoas vão entender e vão ver que sua vida foi transformada verdadeiramente. E hoje eu saí hoje não, mês passado, eu fui trocado de posto, e eu vim para outro lugar, para outra localidade aqui. Lá as pessoas já me conheciam, aqui não. E quando nós trocamos de ambiente, e quando as pessoas enxergam, já sabem, já tem algumas informações sobre a sua vida, eles vão começar a observar a sua vida, eles vão começar a observar você, se realmente é aquilo que as pessoas falaram de você. E ao chegar nesse ambiente, naturalmente eu vivi o que eu vivi no outro, como eu sou em casa, como eu sou na igreja, como eu vou na casa da minha mãe, todo o tempo. Eu não tenho variação de personalidade. Onde eu sou em casa, eu sou aqui, eu sou na rua. E chegou uma gerente e falou assim: desde o dia que você entrou aqui, o ambiente mudou. Desde o dia que você entrou aqui, eu comecei a te observar. E antes de tudo, eu não sabia que você era isso. Mas eu falei para todo mundo que você tinha algo diferente. Eu falei assim: obrigado. A honra seja dada a Deus. E novamente veio outra pessoa e falou assim: cara, eu te julguei mal. Eu falei assim: por quê? Porque falaram que você é um pastor e eu não gosto de pastor. E você, vou confessar, você é um cara diferente. Eu falei assim: obrigado. Você é um cara diferente. Mas por que eles entenderam que eu sou uma pessoa diferente? Eu cheguei e me mostrei que eu sou diferente? Não. Simplesmente é o meu andar, o meu caminhar. E eu trago isso na minha vida. Eu comecei a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, para me colocar os princípios que está escrito sobre o meu dia a dia, a transformação. E quando nós começamos a entender, como fala aqui no versículo de número 2, antes tem a sua satisfação na lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Lá em casa ninguém consegue me enxergar, porque cada um está na sua casa. Mas a minha esposa está lá. Ela sabe a minha conduta diante dela. Mas a minha colega de serviço está lá. Ela sabe a minha conduta diante dela. Quando eu vou na casa do meu pai está lá, minha mãe está lá, meus irmãos estão lá. Ela sabe a minha conduta diante dela.
As minhas sobrinhas estão lá me observando. Ela sabe minhas condutas diante dela. E se fazer um parâmetro, os meus pastores estão aqui. Eles sabem minhas condutas. Eles sabem os valores e os princípios a qual eu estou representando para todos de vocês. Então eu não quero ser mais do que ninguém, mas eu coloco isso aqui em prática na minha vida, para a minha vida ser transformada. Então, diante disso aqui, o versículo de número 2 fala aqui: eu tenho que meditar nela de dia e de noite. De dia e de noite. Nós temos conflito? Temos esse conflito. Mas nós entendemos que vale muito mais seguir esses princípios valiosos. E hoje eu olhei, ontem eu olhei um post no Instagram e tem tudo a ver. Eu acho que foi até a Andressa que postou. Falou assim: é lindo, falava assim o post, é lindo ver os seus postos de ética e valor, mas eu conheço a sua vida pessoalmente. Isso é forte. Não adianta nós querer ser algo que não nos somos. Eu sempre falo aqui que nós só damos aquilo que nós temos. Se você não é uma pessoa de caráter, se você não valoriza, se você tem ética, não respeita, de um jeito ou de outro você vai começar a demonstrar isso. Você vai começar a transparecer isso. O fruto vai começar a aparecer. E as pessoas vão julgar você. Fica tranquilo que vão julgar. Vão amassar você. Vão te condenar. Mas isso são meios que Deus faz para você entender que a palavra dele é verdadeira. Então não adianta eu querer ser o que eu não sou, porque o tempo vai revelar realmente quem eu sou. E a transformação vem quando nós colocamos isso aqui em nossa vida, não para pregar, não para dar sermão de outras pessoas, mas sim colocar na sua própria vida. E quando nós entendemos isso aqui, ele vai nos ensinar que tem muitos valores importantes. Tem os princípios de valorizar os pais, respeitar as autoridades, conduzir as pessoas e ensinar as pessoas no caminho certo. Não blasfemar, não falar mal da vida dos outros. Então tudo aqui está dentro. Quando você começa a meditar dentro nela de dia e de noite, ela vai nos ensinar. E quando você está dentro, você está recebendo aquilo que é eterno. E aquilo que é eterno vem sobre a sua vida. E quando começar aqui no versículo de número 3, fala assim: será como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto na sua estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. É forte. Glória a Deus, aleluia. É forte. E todos nós somos avaliados pelo nosso comportamento, pelos frutos e pelo nosso caráter. Todos nós. Todos nós. Todos nós somos avaliados pelo nosso comportamento. E o que você fala revela quem você é. O ambiente que você frequenta revela quem você é. As palavras e as pessoas com quem você anda revela quem você é. Parece uma lição de moral, não, mas isso aqui é um Cristo que está nos ensinando. Se eu andar com pessoas escarnecedoras, se todos os dias eu estiver na roda dele, o que as pessoas vão entender de mim? O que elas vão olhar e vão
viver de mim? Se todos os dias eu convidar alguém para me falar sobre a vida de outra pessoa que não pode se defender, o que eles vão falar de mim? Certo, independente da vida dessa pessoa, se ela escolheu as condutas, a ética, o procedimento que ela está vivendo, isso é um problema dele. Mas o Senhor nos ensina, quando nós começamos a meditar na palavra dele, nós entendemos que nós temos que interceder. Porque muitas das vezes não é essa palavra, a nossa palavra é que transforma a vida de outras pessoas, mas sim a obra do Espírito Santo. Mas nós temos que interceder que para ela poder ter uma mudança. Qual é a intercessão? A intercessão é aquilo que o próprio Jesus nos ensina. Um princípio valioso que fala: Senhor, eu estou indo. Ele ora para Deus Pai, mas cuide dele, porque eles vão enfrentar problemas e desafios, para que ele não possa se perder. Davi, ele começa a interceder por seus filhos. Samuel começa a interceder, aleluia, por Saul. Então tem várias intercessões a qual nós oramos não por benefício próprio, mas para a vida de outra pessoa. É nesse tanto que o efeito começa a fazer. Tem muitas pessoas que não têm consciência de si e começam a fazer coisas reprováveis. E essas coisas reprováveis que essas pessoas fazem está revelando quem ela é. E ela própria vai ser condenada pelos seus próprios resultados, pelas suas próprias escolhas. Mas a lei do Senhor nos ensina. A lei do Senhor nos ensina ser verdadeiro. A lei do Senhor nos ensina ser um provedor de casa. A lei do Senhor nos ensina ser homem honrado. A lei do Senhor nos ensina: se nós comprar, nós temos que pagar. Se nós assumirmos um compromisso, nós temos que honrar. Nós temos que andar no caminho de retidão. Nós temos que ser honestos com nós e as pessoas que estão ao nosso redor. Porque hoje nós não conseguimos mais viver a nossa vida. Nós temos que dar o exemplo, porque é o nome que nós carregamos. Qual é o nome que nós carregamos? Nós somos crentes, não falamos isso. Mas o crente que compra e não paga, o crente que não é provedor da sua própria casa, o crente que sai mentindo, o cristão que sai enrolando outras pessoas. Um dia eu fui na casa da minha mãe e falei para ela que eu tinha que honrar ela. Por quê? Porque no dia que eu precisei, ela soube tirar daquilo que ela guardou por muito tempo e me ofereceu de coração. Agora só porque é filha, eu não vou honrar ela. E meu pai falou: isso você só dá de cima todos os dias para pregar. Você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser verdadeiro. Ontem nós estávamos vendo essa conversa. E nós temos que ser isso. Nós temos que ser isso. A minha irmã tirou algo, fez um empréstimo para mim, porque ela tinha uma reserva. Eu tenho que honrar isso. Eu tenho que valorizar cada passo, cada sacrifício, cada economia que essa pessoa fez. Mas confiando, se ela fez isso porque ela confiava em você, se ela fez isso porque ela confiava em mim. Então, é como o pastor falou ontem, na terça-feira, nós temos que honrar. Mas como é que nós fazemos isso? Colocamos em prática aquilo que nós aprendemos aqui dentro. Colocamos em prática aquilo que nós aprendemos aqui dentro. Colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. Então, essa não é a minha palavra, mas sim do salmista.
daqui nos ensina nessa noite o que nós temos que não fazer e o que nós temos que fazer para não ser lançado à beira do rio, que no seu tempo próprio começa a dar o seu fruto e que suas folhas não secam. Mas antes disso, Ele nos ensina a nós meditar, para colocar isso aqui como conduta na sua vida, regra de vida na sua vida. Porque em Apocalipse, o capítulo número 1, no versículo, não sei se é 9 ou 5, fala assim: bem-aventurado aqueles que ouvem a minha palavra e colocam ela em prática, que a vida eterna estará preparada para você. Então é isso aqui que a palavra de Deus nos ensina. É isso aqui que a palavra de Deus nos revela. Viu? Parece um culto de ensinamento. Mas é que é um culto. E daí, quem pode falar de mim? De todos vocês que convivem comigo, que não me conhecem, não pode falar comigo. A pessoa mais próxima de mim é minha mulher. Ela vai revelar quem eu sou. Os meus pastores estão aqui para saber se eu sou obediente ou não. A minha mãe está ali para saber se eu tive uma transformação ou não. Meu pai está ali. Meus parentes estão ali. Meus amigos estão ali. Então eles vão falar de mim, sim. Se eu desenvolver um comportamento reprovado, eles vão falar de mim. Mas se eu desenvolver um comportamento de um verdadeiro cristão, que leva a sério a palavra de Deus, eles vão falar de mim sobre isso. Amém? Quem recebeu essa palavra? Aleluia. Recebeu, irmão? Então são os princípios valiosos e a qual nós temos que cumprir. Honrar pai, mãe, respeitar. Então isso aqui. Agora, como nós podemos caminhar isso? Como nós podemos reproduzir esse fruto? Se nós não comemos o alimento, se nós não conseguimos entender ou ler, se nós não temos acesso, até temos acesso, mas nós não lemos. Como? É mágica? Não. Então nós temos que ler. Nós temos que meditar na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Eu não sou perfeito. Eu erro sempre em alguma definição na minha vida. E eu tento o máximo possível que eu possa ser luz na vida de cada um. De cada um deles. Eu tenho minha própria personalidade. Cada um de vocês tem uma. Mas eu tenho um princípio muito fundamental nessa aqui. Na palavra de Deus. Se você começar a colocar ela, não parar, pregar para a vida de outras pessoas, mas se tudo colocar ali como regra de conduta na sua vida, as pessoas vão observar em você um verdadeiro cristão. Amém? Aplaude o Senhor em nome do Senhor Jesus.